Olá, alunos. Vamos então continuar e apresentar a última aula de precipitação, equilíbrio e solubilidade. Então, nós já vimos, os principais fatores que afetam a solubilidade, fizemos cálculos, simplificados com KPS em água pura, depois levamos em conta a hidrólise do cátion, do ânion, a complexação do cátion, ok? Então, já temos bastante tema aí, bastante assunto, para vocês estudarem, e entenderem melhor o equilíbrio químico. Agora vamos falar sobre precipitação fracionada. Esse tema é bem aplicado na química analítica, na separação de cátions e ânions. E é a base, da separação qualitativos, dos cátions em grupos, que vocês estudam isso na parte prática do curso de Química Analítica Qualitativa, que nesse semestre está com o nome Química Analítica 1, Os 5 grupos que vocês têm lá na marcha analítica que nós seguimos, que já tem mais de 100 anos, que foi praticamente estruturada, elas são baseadas, então, na precipitação de sulfetos e depois outros ânions. Você começa a precipitar o grupo 5, em meio de ácido clorídrico, e aí precipita o grupo da prata, no caso da prata, o chumbo 2+, e o íon mercúrio com um cloreto. O agente precipitante é o cloreto do ácido clorídrico. Isso é feito em meio ácido. E depois você utiliza sulfeto, no caso você usa tiocetamida, sulfeto de hidrogênio, ou até mesmo sulfeto de amônio, sulfeto de sódio, controla o pH para 0,5, meio extremamente ácido, teor de sulfeto é extremamente baixo, mas suficiente para precipitar o grupo 4. Depois você, sobrenadante, você filtra o sólido, sobrenadante você depois regula esse pH para 10, e nesse meio você vai ter o sulfeto do grupo 3 precipitado, beleza? São os íons lá do subgrupo do alumínio, alumínio, cromo e ferro. Depois você vai ter cobalto, níquel, zinco e manganês. Beleza? Esse é o grupo 3, também apresentado como sulfeto, só que em pH 10. Na verdade, antes de colocar o sulfeto, se elimina antes, Aí depois, antes de colocar o sulfeto, você regula o pH 10 com tampão de amônio e cloreto de amônio, precipita alumínio, cromo e ferro, e depois você aí sim coloca tiocetamida, hidrolisa quente, e você vai prestar então o grupo 3B. E aí, finalmente, o sobreandante, você coloca ácido para eliminar o ácido fídrico e ferve, e aí você vai ter uma solução sem sulfeto mais. Nesse momento, você coloca carbonato em pH 10, você precipita, então, o grupo 2, que são os alcalinos terrosos, ok? Magnésio não é precipitado nesse meio e vai como sobrenadante junto ao grupo 1, que não tem um íon específico para todos os cátions, Você tem que fazer algumas reações bem específicas, seletivas, para cada cátion. Essa é a estrutura, então, de marcha que nós seguimos, mas existem outros esquemas baseados, por exemplo, em carbonato, em outros tipos de separações. Mas o importante é vocês preverem, Por exemplo, é possível separar tal íon do outro íon? Qual é o melhor agente precipitante? Qual é o pH que começa a precipitar, aquele sólido? Qual é o pH que precipitará 99,9%, que é praticamente o que a gente considera como quantitativo, ok? Ficaria 0,1% na solução. Então, essas perguntas são feitas a partir de cálculo de KPS, tá bom? Nós faremos a partir de agora. Beleza? Vamos lá. Então, uma técnica sempre é para separar íons de interesse ou eliminar interferências nos processos analíticos, é a chamada precipitação fracionada. Exemplo 1. Há uma solução de cálcio 0,01 molar e bário 0,01 que se acrescenta sulfato com agente precipitante. Nós temos então os dois KPS aqui, dos dois sais. Determinar a concentração de sulfato quando o sulfato de bário começa a precipitar. Olha, pessoal, quando o sulfato de bário, qual o teor de sulfato que começa a precipitar, o sulfato de bário,
observe que você partiu de uma concentração de bário aqui, beleza? Então, qual é o teor de sulfato? Mesma coisa para fazer a pergunta, qual é o teor de sulfato para começar a prestar cálcio? Beleza? Então, é só jogar na equação do KPS, de equilíbrio, a concentração inicial, né, do cátion. Observe que isso não tem nada a ver com S vezes S ao quadrado, porque isso não é em água pura. Você tem aqui um íon comum, você tem um bário 0,01 molar, né, ou cálcio 0,0 molar, né, caso você faça a prestação, né, primeiro de um e depois de outro. Pessoal, a primeira coisa que você tem que observar é o KPS. Se a relação é 1 para 1, por exemplo, sulfato de bário é 1 para 1, sulfato de cálcio também é 1 para 1. Então, nesse caso, você pode comparar os KPS, né? 1 para 1, 2 para 2, 3 para 3, né? Você pode comparar o KPS. Ou então, se você estiver comparando dois sais com relação MX, né? Vou dar um número aqui, M3, ânion, metal e ânion, né? Ânion 2, exemplo. Se você quiser comparar esse cara aqui com outro, também com a mesma estrutura, esses KPS são comparáveis, pois na equação eles vão ter a mesma formulação matemática, né? Nesse exemplo que vai ser M ao cubo vezes A ao quadrado. Então, isso aqui vai ser a mesma formulação matemática. Então, você pode comparar KPS. Mas, se você tem, né, dois compostos a serem calculados. Vou dar um exemplo. Vamos supor que o fosfato de chumbo, sei lá, fosfato de bário, né? O fosfato de bário, aqui é 3 por causa do fosfato, e aqui é PO4, 2, né? Você faz a troca, né, das cargas do cátion e do ânion. Se você estiver comparando com isso, o KPS, vou dar um chute, né? O KPS aqui, não sei, tá, pessoal? Só chutar. O 10 a menos 20, e aí você tem uma outra espécie, vamos supor que você tem aqui bário, carbonato de bário. Vou dar também um chute, vamos supor que o KPS dele, não sei, né? O KPS dele vale 10 a menos 15. Pergunto, qual dos dois sais é mais insolúvel? Uma primeira observação, você diria, olha, o mais insolúvel é aquele que tem KPS menor. Mentira. Você só pode comparar as duas coisas, em termos de KPS, se tiver a mesma formulação, 3 para 2. Aqui é 1 para 1. Você não pode comparar isso com ele, você tem que calcular mesmo. Depois, se observar o valor de S, após o cálculo em água pura, você vai concluir. O que tem uma solubilidade maior é o mais solúvel. O que tem uma solubilidade, o S menor, é mais insolúvel. Está bem claro isso, pessoal? Então, você não pode afirmar que o fosfato de bário aqui, ele é mais insolúvel do que esse. O fato que o KPS é menor, que é 10 menos 20, que é 10 menos 15, teoricamente, que é 5 ordens de grandeza, em termos logarítmicos, abaixo desse aqui. O KPS aqui, então, é 100 mil vezes mais baixo que esse aqui, o KPS. Só que isso, em termos de solubilidade, não é válido, né? Porque a relação é diferente, aqui é 3 para 2, 2 para 3. Você teria que primeiro calcular para isso aqui, né? KPS igual a... Aqui seria, em termos de solubilidade, em termos de S, aqui seria 3S, não, o bário está, 3 bário, né? No equilíbrio, 3S elevado ao cubo vezes 2S elevado ao quadrado. Pessoal, isso aqui vai dar 3 ao cubo vezes 2 ao quadrado vezes S a quinta potência. Entendeu? Que é igual a KPS. Isso aqui é igual a KPS. No outro caso, do carbonato de bário, você vai ter simplesmente KPS igual, como aqui vai dar SS na solubilidade, vai ser S vezes S, que é S ao quadrado. Beleza? Isso aqui é S ao quadrado. Então, nessa conta aqui, vai ser raiz quadrada KPS. Nesse exemplo aqui, seria 10 a menos 7. Né? Esse aqui, ó, tirando a raiz quadrada desse valor aqui, 7,5, que é metade, né? É metade desse KPS, que é... Então, a solubilidade no exemplo 2, né, do carbonato de bário, seria 10 a menos 7,5, que é metade de 15, não é isso? Contudo, nesse exemplo primeiro aqui, ó, a conta daria algo como KPS dividido por 27 vezes 4, que é 108, né? Elevado a 1/5.
raiz quinta, ok? Então, o KPS aqui, desse caso aqui, é 10 menos 20, dividido por mais ou menos 10 elevado a 2, que é 10 100, mais ou menos, tá 10 menos 18. 1/5 de 18, vai dar quanto, pessoal? Dá uns 3, né? 4, mais ou menos. O pior dos casos seria próximo a entre 10 menos 3 e 10 menos 4. Então, aqui vai dar entre 10 menos 3, né, até 10 menos 4, ok? Ou seja, quem é mais solúvel, por incrível que pareça, é o fosfato de bário, nesse exemplo hipotético. Né? Seria o fosfato de bário, cujo KPS, embora seja menor, mas em termos de solubilidade vai dar maior. Entenderam, pessoal? Então, cuidado com confundir isso. Tem exercício que eu passei para vocês nessa lista de exercícios, ok? Que eu acabei de passar uma hora atrás, exatamente para uma pegadinha. Então, tenha muito cuidado. Você só pode comparar KPS se a relação dos sais que você está comparando é 1 para 1. Tudo bem? Então, voltando aqui à nossa questão, vamos continuar calculando prestação fracionada. Você tem, então, aqui, qual é o teor de sulfato para início de prestação de sulfato de bário? Então, substituir. KPS é bário vezes sulfato, né? Então, sulfato é KPS sobre bário, KPS sobre bário. Mas qual é o teor inicial de bário? É 10 menos 2. Então, 10 a menos 10 dividido por 10 a menos 2 vai dar 10 menos 8 molar. Para o cálcio, você vai ter a mesma, é 1 para 1 a reação, então KPS é cálcio vezes sulfato. Se você substituir aqui, então sulfato é KPS sobre cálcio, cálcio também é 10 menos 2, então vai dar 10 a menos 5, dividir por 10 menos 2 e dá 10 menos 3. Essas, então, são as concentrações iniciais de sulfato para início de precipitação, formar o primeiro grânulo, né, o primeiro cristal que fica em equilíbrio, né, com os cátio e ânion, porque isso é aquele de solubilidade, tem que ter a fase sólida. A fase sólida seria a iminência de formar o primeiro núcleo, o primeiro cristal. Então, o início de precipitação, né, do bário com sulfato acontecerá em 10 menos 8 molar do bário. O início de precipitação do cálcio, acrescentando a gente, precipitando sulfato, acontece em menos 3 molar. Significa que o bário é bem mais, ele acontece precipitação antecipadamente ao cálcio, já que o KPS, nesse exemplo aqui, é menor. Como você vê aqui é 10 menos 10, aqui é menos 5. Aqui você pode comparar o KPS, porque a relação é 1 para 1 e 1 para 1. São dois sais com a mesma relação estequiométrica. Tudo bem? Agora, vamos continuar aqui. Eu já sei qual é o início de precipitação. Agora, vamos pensar o seguinte. Letra C. Determinar bário na solução quando o cálcio começa a precipitar. Observe que cálcio precipita depois do bário. Então, quando eu começo... Então, olha bem, se você fizer um gráfico de precipitação, se você coloca aqui log da concentração do metal, então aqui vai ficar menos 2, ele parte menos 2, que é 10 menos 2, né? Depois ele vai caindo para menos 3, depois menos 4, menos 5, porque vai diminuindo. Então, vai chegar a uma concentração aqui de sulfato, que no exemplo lá foi 10 a menos 8, que começa a precipitar quem? Bário, vai precipitando. Essa aqui dá uma reta, porque é um gráfico também log aqui, é escala log do ânion, né? No caso de sulfato, 2 menos. Então, se você, como nós provamos lá no gráfico logarítmico, lá numa aula sobre gráfico de abundância, distribuição e log, né? Isso aqui vai dar linhas retas, né? Vocês podem observar lá. É só desenvolver o próprio KPS em termos de bário, né? Exemplo que o KPS log de KPS vai ser log de cálcio mais log de sulfato. Então, você vai ter, antes do log, um coeficiente, né? Que é a inclinação dessa reta. Você tem, então, log KPS, que é o y em função de x, né? Quem é x? Log de cálcio ou log de sulfato, ok? Ou log de sulfato, ele é a função, que é o y, não, é o x. O log de cálcio, que é o y, vai ser uma função linear do log de sulfato, por isso que dá linhas retas, tudo bem? Pessoal, então aqui você tem um certo momento que vai prestar o bário, que 10 menos 8 molar. Quando atingir 10 menos 5, o teor, né, do metal terá diminuindo para quanto? Aqui, no caso aqui, eu quero início de precipitação do cálcio. Início de precipitação do cálcio. Nesse exemplo aqui, eu tenho aqui o bário e o início de precipitação do cálcio aconteceria quando? Aqui, ó. O cálcio está aqui, que é mais solúvel, mais solúvel, mais solúvel, mais solúvel, até atingir 10 menos 5. Quando que for 10 a menos 5, molar de sulfato, é começa a precipitar cálcio. Essa aqui seria
o gráfico, né, de log metal vezes log do ânion. Observe que a inclinação do vermelho é igual ao azul, por quê? Porque ambos têm a mesma equação química, né, que é 1 para 1 a relação. KPS é o cátion vezes o ânion. Esse seria, então, o desenho dessa queda, né, da variação do metal em função do aumento do teor no agente precipitante, que no caso aqui desse exemplo é sulfato. Tá entendido, pessoal? Então, continuando aqui, quando o cálcio começar a prestar, que é esse ponto aqui, qual será então a concentração do metal bário que sobra? É só olhar aqui no gráfico. Então, o bário está aqui, calculando, né, daria 10-7. Então, o meu gráfico não está em escala bonita, mas aqui, né, se for cis aqui seria 10-7, falou aqui, ó, 10-7, nesse ponto aqui. Beleza? Tá entendido, pessoal? É só calcular aqui, ó. Porque determinar bário, quando o cálcio começa a prestar, então bário é KPS sobre sulfato. Essa é a concentração do sulfato quando o cálcio começa a prestar. Que nesse exemplo que nós fizemos aqui, ó, é 10-3. 10-3 é a concentração do sulfato quando o cálcio começa a prestar. Substituindo aqui, então você vai ter que o bário vai ser 10-7. Pessoal, observe então que os equilíbrios matemáticos, a matemática é bem simples. O que vocês precisam ter um raciocínio rápido, muito claro, evidente, né, do que você busca, do que você espera, dando outras informações. Tá? Então, nesse caso, eu quero saber o teor que resta de bário. Observe que bário começou a precipitar desde o início aqui, ó, quando atingiu 10 a menos, né, 8 molar, começou a precipitar bário, foi descendo a concentração. Né? E quando ele atinge o ponto aqui, onde que cálcio começa a precipitar, é a concentração dele residual. Então, basta pegar o teor de sulfato, que é 10-5, e jogar na equação do KPS do sulfato de bário e obter, então, o teor de bário, que é o KPS dividido pelo teor de sulfato, que é o teor, a concentração, que começa a prestar o outro cátion, que é cálcio. Então, dividindo vai dar 10-7. Então, isso aqui é o que restaria de bário em solução quando o cálcio começa a precipitar. Beleza? Aí tem outra pergunta. Determinar o intervalo de valores de sulfato para o qual o bário pode separar-se quantitativamente de cálcio 2+. Falar, então, quantitativamente é você considerar 99,9% de precipitação. Então, resta, nesse caso, 0,1% do CAT em solução. Em termos de números, aqui é 0,1 sobre 100, que é um fator de 10 a menos 3 menor, ou 0,001. Então, você basta multiplicar esse fator para reduzir a concentração do CAT, né, de 99,9%, que é a mesma coisa de falar que deixar solúvel 0,1% do cátion, tudo bem? Então, você vai multiplicar esse fator pela concentração inicial do cátion, para obter, então, a condição de precipitação quantitativa. Beleza? Então, nesse exemplo nosso aqui, a concentração inicial, né, do bário era 10-2, vezes esse fator 10-3, que equivale a 99,9%, você vai ter, então, a concentração do bário, né, 10-5 molar. Então, como o bário é o que precipita primeiro, qual é a concentração de sulfato, então, que garante a precipitação de 99,9% de bário? Né? É a concentração, né, de bário que sobra em 10-5 molar. Porque se ele tinha 10-2 molar inicial, se eu reduzir de 0,1 sobre 100, que é um fator de 10-3, então o que sobra é 10-3, que é 0,001 vezes a concentração inicial, que é 0,01, o que dá, então, a concentração de 10-5 molar de bário. Substituindo, então, isso na equação do KPS, né, do equilíbrio bário com sulfato, você vai ter, então, que sulfato é KPS dividido pela concentração de bário. Né, ok? Bário, que garante 99,9% de precipitação de sulfato de bário. Então, o valor que dá 10-5. Pessoal, então, conclusão. Para garantir 99,9% de bário, eu tenho que ter uma concentração, né, de sulfato maior que 10-5. Mas ela não pode ultrapassar 10-3. Por quê? Porque 10-3, nós vimos aqui atrás, é a concentração que começa a prestar cálcio. Lembra aqui, ó? 10-3, ó, começa a prestar cálcio, ó. 10-3. Tá vendo aqui, ó? Essa aqui é a concentração que começa a prestar cálcio, né? Tá? É só jogar o KPS aqui, nós calculamos, né? Partindo de 10-2 molar de cálcio, né? Você vai ter, então, aqui sulfato,
né, para garantir o nível de precipitação do cálcio, é 10-3 molar. Então, conclusão, a faixa de trabalho quantitativa para precipitar o bário sem que o cálcio precipite vai ficar entre 10-5 e 10-3 molar. Então, graficamente, olha que bonito. Você tem aqui o cátion, bário e cálcio. Aqui tem a escala logarítmica, né, da queda para poder dar linhas retas. E aqui é logaritmo em termos do aumento da concentração sulfato. No início da prestação do bário, você tinha 10-8, está aqui, ó, 10-8, o que garante o início de prestação do bário. E aqui você tinha essa concentração aqui de 10-5, o início de precipitação, não 10-3, né? Aqui é 10-3, o 10-3, o início de precipitação do cálcio. E aí, a partir de 10-8, o bário vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Quando chegar nesse ponto aqui, você tem 99,9%, né? Sobrou 0,1%. Esse valor aqui, então, houve uma queda de 10-8 para 10 a menos, aqui é 8, não, aqui é 10-2, 3, 4, 5, aqui é 10-5, né? Esse valor aqui está ruim, mas daqui é 10-5. Pessoal, houve uma queda de 3 ordens, né, de logaritmo, 3 ordens de logaritmo, ok? E isso equivale a uma redução de 99,9%, ou de 0,1%, ou, né, 10-3. Então, log 10-3 é uma queda de 3, né? 3 ordens aqui, escala logarítmica. Tudo bem? Pessoal, aqui você tem, então, 99,9%. Isso é para garantir a prestação quantitativa de bário. E aqui, pessoal, é o início de precipitação do cálcio. Então, nesse intervalo aqui até aqui, ó, esse intervalo aqui, ó, é a região que você pode garantir uma precipitação quantitativa de bário, que já precipitou 99,9%, sobrou 0,1% de bário em solução, e que não atinja, né, o KPS do cálcio, não começa a precipitar cálcio a partir de 10-3. Então, a região de 10-5 a 10-3. Então, você tem aqui 2 ordens de grandeza para trabalhar com sulfato. Para evitar ficar próximo aqui, né, garantir uma boa prestação de bário, ou seja, maior que 99,9% de bário. E garantir também que fique longe do início de prestação do cálcio, eu escolheria um teor de sulfato intermediário aqui, da ordem de 10 a menos 4. Né? Então, se você colocar 10 a menos 4 molar de sulfato, você está muito bom, né, para garantir a prestação quantitativa de bário e ficar longe do início de prestação do cálcio. Porque lembrar, pessoal, que esses cálculos teóricos, aqui nesse exemplo, não está levando em conta outros fenômenos físicos e químicos que surgem, né, em combinado a outros sistemas. Como eu falei, os equilíbrios eles são competitivos, você tem equilíbrio de hidrólise, de complexação, né, de oxidação, que pode também interferir. Mais que isso, também você tem um problema físico, né, de adsorção, coprecipitação, né, quimiosorção, que são fenômenos físicos e químicos que faz que os cátions e ânions só sejam aderidos, né, fiquem presos, né, ao retículo cristalino, por ligações ou forças físicas ou químicas, tá bom? Vamos continuar, então. Isso, então, é prestação fracionada. Pessoal, separação mediante sulfeto, que é a marcha quantitativa, né, qualitativa, que vocês fariam lá na parte qualitativa, ela se baseia, né, na equilíbrio do ácido fídrico. O ácido fídrico ele tem 2 equilíbrios, ele é um ácido poliprótico, né, de ácido, ele tem o primeiro equilíbrio formando o monohidrogênio sulfeto. A gente aqui não fala bisulfeto, não existe isso, bisulfeto, não existe isso em linguagem técnica. Você fala monohidrogênio sulfeto, que é o AHS-. A constante é 8,9 a 10-8, e a segunda constante de hidrólise, que é mais fraca, é o ácido monohidrogênio sulfeto formando sulfeto. Se observe se essa constante é muito baixa, então essa, o contrário, é muito alta. Né? Lembrar que se você fizer aqui a hidrólise, né, o KB1 do sulfeto, né, é igual a KW dividido por Ka2. Ou seja, KW é KB1 vezes Ka2. Nós já discutimos isso várias vezes. Né? Se aqui é 10 menos 14, aqui é 10 menos 15, essa constante aqui vai dar 9,2, que é uma constante relativamente alta
O sulfeto, ele se comporta como uma base forte, né? Você praticamente tem 100% de hidrólise a partir do sulfeto. Tudo bem? Só para relembrar lá, nós teve um exemplo lá na prova assíncrona, né, se não me engano, que exatamente manda calcular a concentração de sulfeto, né, do sulfeto de sódio, se não me engano, e você conclui que dá para considerar o sulfeto quando estivesse livre, né, como uma base forte, né, tipo hidroxila. E se a concentração de sulfeto é 10 a menos 2, se a concentração inicial de sulfeto é 10 a menos 2, se isso aqui hidrolisa, né, você praticamente vai ter um teor de sulfeto de 10 menos 2. O pOH é 2 e o pH vai ser 12, tá bom? Né? O pOH é 2 e o pH 12, ou seja, já como se fosse uma base forte. Exemplo, hidroxila 10 menos 2 molar. Então, o pOH é 2 e o pH é 12, beleza? Mesma coisa sulfeto. Isso acontece porque a constante de sulfeto é alta, né? Bem alta. Você tem 9 vezes mais produtos, né? Como no segundo membro, né? Do que o que sobe de reagente. A relação é tipo 1 para 9, ok? Tudo bem? Ou 90 para 10, tá? Então, não é uma constante bem alta, tipo maior que 10 a 4, mas é uma constante que já garante praticamente uma hidrólise quantitativa, né? 99,1% de hidrólise, ou pelo menos, não, talvez nem isso, 99, 90% pelo menos de hidrólise, 92% de hidrólise. Ok, galera. Então, pessoal, se você multiplica as duas equações, né? Se eu somar equações é multiplicar a constante, né? Nesse exemplo aqui, então, se você... nesse exemplo aqui, você fez a constante global, né? Então, se você somar aqui, ó, você vai cortar isso daqui com isso, né? Você vai ter, então, o equilíbrio global, que é H2S, né? Perdendo 2 prótons e gerando sulfeto. Ok? Essa constante aqui da hidrólise global é K1 vezes K2, no caso Ka1 vezes Ka2, que vai ser igual a 1,1 vezes 10 menos 22, né? 8,9 vezes 10 menos 8 vezes 1,2 vezes 10 menos 15 vai dar 1,1 vezes 10 menos 22, tudo bem? K1 vezes K2. E a equação final global, né, das espécies envolvidas seria H ao quadrado vezes sulfeto sobre A sulfito, como está escrito aqui. Só que em solução saturada de gás sulfídrico, a 25 graus centígrados, a concentração de ácido sulfídrico é aproximadamente 0 molar, né? Porque isso depende da solubilidade do gás, pela lei de Henry, né? Então, se você tem, então, saturando o gás sulfídrico, né? Até, não sei qual a concentração dele, e nem a constante de Henry, mas você vai calcular, então, a solubilidade. Lembrar que a solubilidade é a constante de Henry vezes a pressão parcial do gás. Nesse exemplo aqui, H2S. H2S é a pressão parcial, ok? Então, você tem que saber qual é o nível de pressão parcial, a concentração dela, né, na fase gasosa dissolvida em água, é o gás dissolvido, beleza? E vezes a constante de R vai dar uma valor de solubilidade, que nesse exemplo aqui dá 0,1 molar, porque o ácido sulfídrico é bem solúvel em água. Pessoal, então, se eu substituir então o H2S por 0 molar, eu vou simplificar essa equação. H mais ao quadrado, esse sulfeto, vai dar 10 menos 3 aproximadamente. Tá? Ou PS, se você transformar em logaritmo, você vai ter que menos log de S vai dar 23 menos 2 pH. Ou pH 23 menos PS sobre 2. Pessoal, isso aqui não há necessidade de memorizar, né? Eu, quando der uma questão de prova, alguma coisa assim, vai ser essa equação aqui, que é exatamente a equação, né, da hidrólise completa, né, do ácido sulfídrico. Baseado nessa equação, você pode agora relacionar, né, o pH com o teu sulfeto, né? Então, como você faz isso? Olha, para eu precipitar uma certa concentração de um cátion precipitado, né, com sulfeto, eu preciso daquele valor do sulfeto. Olha, considerando que o valor do sulfeto está relacionado com H+, ou seja, se você aumenta o H+, o meio ácido, você diminui o teu sulfeto. Se você diminui H+, ou seja, o meio fica base, você aumenta o sulfeto. Nós já tínhamos visto isso num diagrama, né, de precipitação lá do sulfeto de manganês. Vocês dão uma relembrada lá.
diagrama de distribuição, que é algo parecido com isso aqui, né? Você tem aqui a região que prepondera, né? Aqui você tem o aço-fito, depois você tem o monohidrogênio sulfeto. Essa região aqui mais ácida é do aço-fito, essa região aqui é o do monohidrogênio sulfeto, e finalmente, acima de 15, né, pH 15, você teria uma região que teria sulfeto livre, 2-. Isso aqui é o diagrama de distribuição, né? Que é a soma das curvas do diagrama de abundância. Nós já estudamos isso várias vezes. Espero que vocês estejam filé nesse assunto, de diagrama alfa, de diagrama de distribuição e diagrama logarítmico. Nós já estudamos isso, foi até assunto de Excel. Pessoal, então, dado um teor de metal, você pode calcular o teor de sulfeto e daí o pH para, então, a precipitação de 99,9%, né? Ou seja, de espécie. Aqui nesse exemplo aqui é interessante que ele discute o grupo 4 do grupo 5. Ele compara o grupo 4 do grupo 5. Então, vamos ler aqui rapidinho para vocês fixarem. Na análise qualitativa, os CATs do grupo 4, que é o íon mercúrico, chumbo 2+, chumbo 3+, cádmio 2+, cobre 2+, arsênio 3+, ou arsênio 5, estânio 3+, antimônio 3+, antimônio 5, estânio 2, 3. Na verdade, o arsênio, antimônio e estânio é separado com o grupo 4B. Há muito tempo, o curso de Química não estuda mais esses cátions, né? O arsênio, o antimônio e o estânio. A gente só está estudando, já há mais de 10 anos, somente o grupo 4A, que é o íon mercúrico, que não precipita lá como cloreto, o íon chumbo, que precipita lá em grupo 5 parcialmente, mas sai um pouco do grupo 4, o bismuto, cádmio, cobre, terminou aqui, cobre, beleza? Pessoal, então esses casos do grupo 4 são separados do grupo 3, né? Ok? Que é o grupo do ferro, do alumínio, que é ferro, alumínio, cromo, do grupo dos demais, que eu vou chamar grupo 3B, que é o níquel, cobalto, manganês e zinco. Pessoal, então, é possível testar isso com ácido físico? Sim. Ou pode ser a hidrólise, a quente tiocetamida, o que nós chamamos de precipitação fracionada, já que ela, desculpa, precipitação homogênea, né? Porque a tiocetamida decompondo a quente, né, essa amida, ela libera, então, o enxofre, né, no grupo tio, e esse enxofre, né, hidrolisando, forma sulfeto, ácido fítico, monohidrogênio sulfeto e sulfeto, né? Você pode ter que jogar direto sulfeto também, na forma livre, ou sulfeto de sódio de amônio. A desvantagem é que ele forma muitos núcleos, se você tem alta concentração, né, ou supersaturação pontual, esse alto teor de sulfeto gera muito núcleos se você tem um material muito fininho, na forma coloidal. Então, é interessante a gente usar muito tiocetamida, porque a formação do sulfeto só acontece após a hidrólise dele a quente, e é lenta. E com isso, dá tempo dos cristais crescerem, né? Em detrimento do aumento da nucleação. Tá? Isso aí é uma coisa que você vai estudar em Quant 1, né? Chamada precipitação, separação por precipitação, né? Ou gravimetria, né? Técnica de gravimetria, que caiu em desuso devido ao longo tempo para poder fazer a marcha, né? Gravimétrica, mas para algumas aplicações ainda é útil, tá bom? Pessoal, então, com o controle de pH, você controla o teor de sulfeto que precipita, então, os CATs seletivamente. Então, devemos usar uma concentração de sulfeto suficientemente, né, para a precipitação de todos os CATs do grupo 4, inclusive o mais solúvel, que é o estânio, mas que não precipite qualquer CAT do grupo 3. Tá? Então, o grupo 4, que é o mais insolúvel, você tem que garantir a precipitação do mais solúvel, que é o estânio, mas que não precipite o cátion mais insolúvel do grupo 3, que é o zinco. Então, calculando aqui, baseado nos KPS, então aqui, ó, no caso do zinco, né, vamos partir da concentração de ambos, vamos supor que ambos têm a concentração de 10-3 molar em solução. Então, qual o teu sulfeto para precipitar zinco e para precipitar estânio? Zinco, então, é o grupo 3, estânio, grupo 4. Você, então, dividindo KPS sobre o teu inicial, né, desses 2K, você vai ter 8 vezes 10-22 e depois 10-23. É uma zona muito crítica, né? Beleza? Então,
você tem que ter o teor de sulfeto entre 8 vezes 10 menos 22 e 10 elevado a menos 23. Tudo bem? O que nos dá uma concentração em termos de hidrogênio, se você jogar lá na equação de equilíbrio do ácido sulfídrico, lembrar que H2, H mais ao quadrado vezes sulfeto é 1,1 vezes 10 menos 23, nós já vimos lá em cima, né, baseado na solubilidade máxima do ácido sulfídrico em água, você vai concluir, então, que o teor necessário para precipitar, desculpe, o teor necessário feito já foi calculado, né? O pH associado, jogando então na equação, considerando então 8 vezes 10 menos 22 para a precipitação de zinco, e depois 10 menos 23 para a prestação do estanho, nós concluímos que o H+, teria que ser 0,12 para, né, o H+, o teor de H+, livre, né, de hidroxônio, né, que garanta a precipitação quantitativa, ou seja, uma redução, não, desculpe, daqui é para o início de precipitação, atingir produtibilidade. Não estou falando nem prestação quantitativa, é início de prestação, né? Então, você tem que ter um pH, um H+ de 0,12, que equivale ao pH 0,9. Observe que esses cálculos não estão levando a atividade, considerando a atividade. Você vê que um pH bem ácido, como 0 molar, você tem uma força iônica alta, né? Bem alta, 0,1 molar de força iônica. Né? Com certeza, o coeficiente de atividade das espécies não são mais unitárias. Tá? Então, esse pH aqui, que está calculado aqui, não é o experimental. Isso aqui é um valor teórico, não levando em conta a correção de atividade. É só para fins práticos, só para ter uma ideia. E o sulfeto, no caso do estanho, vai dar pH zero. Né? O que significa zero, pH zero? Que a concentração é molar. Menos log de 1 é zero. Pessoal, então, o ideal, experimentalmente, já foi deduzido que a concentração, né, tem que ficar entre 1 e 0,12, e uma boa concentração é 0,3, que garanta essa separação razoável entre o cátion mais solúvel, né, do grupo 4, em comparação ao cátion mais insolúvel do grupo 3, beleza? Então, seus cálculos são aproximados, e então a gente usa 0,3 molar, o que equivale a um pH, né, da ordem de 0,5. Então, a gente faz esse controle de pH com um indicador chamado violeta de metila. Ela tem uma cor violeta, em pH mais alto, e que se transforma em verde-limão, amarelo-limão, assim, amarelo esverdeado, em pH 0,5. E, nesse momento, você sabe qual é o pH da solução. Né? Você atingiu o pH 0,5, que é o pH para controlar a separação do grupo 4 do grupo 3. Está bem entendido, pessoal? Fazendo o mesmo raciocínio para outros, né, cátions do grupo 4, né, você vai ter o cálculo aqui de pH, valores absurdos, né, tipo menos 14. Lembrar que pH de 0 a 14. Pessoal, então, para você, ou, no caso aqui, se você tivesse H+, né, em solução, 10 menos 3, né, e se você quisesse calcular a quantidade de sulfeto para começar a prestar o H+, não, o mercúrio, né, 2+, você concluiria que bastaria 10 menos 50 molar de enxofre, né, para prestar. Observe que então, o enxofre é altamente, o sulfeto de mercúrio é altamente insolúvel. Esse valor, pessoal, é como se fosse, eu não teria que fazer o cálculo em termos de quantidade, mas imagine que fosse uma gota no oceano, né? É um valor realmente muito baixo, tá? Muito, muito baixo. 10 menos 50 é realmente muito, extremamente baixo. É como se fosse uma grama no planeta Terra. Teria que fazer uma relação correta, né, de massa e tal, mas eu sei que é algo muito baixo, tipo um grão de areia numa praia, tem que calcular para saber direitinho, né, basear na área, profundidade de areia, considerando a densidade da areia, e pega uma massa molar média, né, das componentes da areia, que é a sílica, você tem uma estimativa, né, de quantos moles você tem, né, o volume, e pensa, então, agora, um punhado, um grão de areia com a massa dela, divide, então, para o volume todo de areia que tem aí nessa praia, ou sei lá, no litoral de um país, e calcula, né? Se o valor tiver da ordem de 10, você conclui, opa, é um punhado de areia no todo o litoral de uma cidade ou de um país. De cabeça eu não saberia fazer isso, teria que fazer um cálculo, né, aproximado.
Mas, pessoal, um valor de 10 a menos 14, né, seria um pH para você ter esse valor tão baixo que assim, o pH teria que estar muito ácido. Isso não existe, né, pessoal? Por exemplo, pH, a solução 10 molar equivale a pH menos 1, né? Se fosse não levando em conta a atividade. Ok? Então, por exemplo, transformando isso aqui em H+, não tem como, né? Porque aqui seria um valor extremamente alto, 10 elevado a 14 em termos de concentração. Mais 1 seria 10 elevado a 1,1, que dá 13 molar. E daqui é exequível. Lógico, não estou levando em conta a atividade, é o cálculo simplificado, né? Mesma coisa para o sulfeto de bismuto, o sulfeto seria muito, mas tão baixo, que ele seria já controlado. Para controlar esse valor tão baixo, teria que ter um pH extremamente ácido. Ele quer pH muito ácido, menos 14, menos 3,5, menos 1,1. Tá? Na prática, você não consegue dissolver sulfeto, né? Você já precipita desde o momento que tem sulfeto e mercúrio, em qualquer que seja o pH do real, né, experimental, você já tem sulfeto de mercúrio precipitado. Você não consegue dissolver sulfeto. O único jeito de você dissolver ele, o sulfeto de mercúrio, é com oxidação com ácido nítrico. Então, você oxidando, né, o sulfeto a ácido sulfídrico ou sulfato, aí você consegue, ou a enxofre livre, você consegue libertar, né, esse íon mercúrico, tudo bem? Somente com oxidação com ácido nítrico, mas não por efeito de H+, por exemplo, de ácido clorídrico, ácido perclórico, um ácido que talvez não precipite com cloreto, não cloreto de mercúrio que é solúvel, poderia ser ácido clorídrico. Sulfato de mercúrio já precipita, não é interessante, tá? Mas perclorato de mercúrio também é solúvel. Todos os percloratos são solúveis. Então, vamos lá, pessoal. Então, aqui é um valor hipotético que eu fiz, baseado nesse caso. Então, você tem valores extremamente ácidos, mesmo assim você garante um teor de sulfeto já suficiente para precipitar. Tá? E aqui seria o pH para começar a precipitar, o cobalto, o níquel, o zinco. Você vê que já é pH bem acima de 0,5. Então, você consegue realmente separar o grupo 4 do grupo 3. Finalmente, para acabar a nossa aula, vamos falar sobre dissolução de precipitados, né, e transformação de precipitado. Pessoal, isso aqui são os exercícios mais nobres, eu diria assim, né, dessa marcha como também a precipitação fracionada. Mas eu acho muito bonito esse exercício aqui, porque envolve raciocínio, né? E é algo execuível que você pode fazer no laboratório. Por exemplo, o ácido clorídrico de sódio de bário. Sódio de bário é um sólido, né? É um sal inorgânico bastante insolúvel. Esse sódio de bário, se você protonar ele, na tentativa de formar bisulfato de bário, a constante seria, então, bário vezes bisulfato sobre H+. Beleza? Eu preciso saber qual é esse valor dessa constante para poder fazer esse cálculo. Tudo bem? Vamos lá. O sulfato de bário dissolvendo, você tem que bário é KPS sobre sulfato. Beleza? Né? Porque KPS é bário vezes sulfato. Então, bário é KPS dividido por sulfato. Outra coisa, o bisulfato, né, gerando sulfato, você tem a constante K2, né, que seria a segunda hidrólise, né, na verdade, seria o K1, que é o ácido fúrico formando a bisulfato, é infinito. E a constante K2 do ácido fúrico, que é essa aqui, ó, bisulfato gerando H+, sulfato. Então, K2 é o valor conhecido lá tabelado, né? Então, está escrito aqui, ó, H+ vezes sulfato, dividido por HSO4-. Beleza? Então, HSO4- vai ser, jogando aqui para cima, vai ser H+ vezes sulfato, dividido por K2. Tá? Substituindo em 1, quem é essa equação 1? Está aqui, vamos substituir os dois em 1. Então, vai lá, constante K vai ser, quem é bário? Bário é KPS sobre sulfato, tá aqui, KPS sobre sulfato. Quem é bisulfato? Bisulfato é H+ vezes sulfato sobre K2, está aqui, ó, substituir. Vai cortar, então, KPS dividido por sulfato, corta com sulfato, e H+ corta com H+, porque tem H+ aqui, né? Então, no final, você vai ter KPS sobre K2, beleza? Então, pessoal, essa equação de dissolução que nós temos aqui,
né? Nada mais é que a soma, né, dessa primeira equação com esta, beleza? O inverso dessa, né? O inverso dessa. Sulfato mais H+, aí vai cortar sulfato com sulfato, sulfato de bário com H+, como está aqui, aí vai inverter isso para cá, vai cortar sulfato com sulfato, vai dar bário vezes sulfato. Ou seja, somar as duas equações. Aqui ele fez esse modelo aqui, mas podia ter sido, eu acho que eu, na próxima apostila, quando eu corrigir, eu vou fazer a lei de Hess. Eu vou inverter essa, né? Inverto, então, a constante, vai ser 1 sobre K2, né? Que aqui é 1 K2, e vai ser, então, KPS vezes 1 sobre K2, que é exatamente isso. É mais elegante do que fazer o que foi feito aqui. Isso aqui certamente é cópia, né, de um livro que eu fiz há muito tempo atrás, e o raciocínio eu acho que é um pouco mais confuso. O ideal é usar a lei de Hess, somar e multiplicar a constante. Ok, pessoal? A constante, então, KPS dividido por K2, que é 10 menos 10, dividido por 1,2 vezes 10 menos 2, vai dar 1,3 vezes 10 menos 9. Essa constante é muito baixa, né? Como a constante é muito baixa, então o sulfato de bário não se dissolverá, ou muito pouco se dissolverá. Lembrar que termodinamicamente, você fala assim, olha, isso é quantitativo, mas isso não significa que você precipita 100%. Nunca você precipita 100%, e nunca você... nenhuma espécie pode ser máxima, 100%, e nenhuma espécie é precipitada, é complexada, né, de forma que não sobre nada dela. Sempre vai ter uma merreca, nem que seja 10 menos 50 molar, 10 menos 20, tá bom? Então, conclusão. A quantidade que o sulfato de bário se dissolve é muito, muito, muito pequena, desprezível devido à baixíssima constante no sentido de protonação do sulfato com H+, beleza? Um outro exercício elegante também é essa aqui, ó. É mesmo naquela mesma linha. O ácido clorídrico dissolve carbonato de bário. Agora fica fácil. Você sabe que o carbonato com H+, aqui, ó, carbonato de bário com H+, qualquer carbonato, como mármore, que é o carbonato de cálcio, né? A calcita, a dolomita, né? Ela sofre protonação formando bicarbonato e que protona, né? Mais ainda, forma ácido carbônico e forma a efervescência. Então, para você saber, o geólogo, para saber se tem uma rocha calcária lá no solo, ele pega a gotinha de ácido clorídrico e se efervescer a rocha, é porque tem carbonato. Então, pessoal, é óbvio, mesmo sem calcular isso, eu já sei que isso é bastante favorável. H+ com carbonato de bário vai dissolver. Então, se você usar o mesmo raciocínio lá em cima, vai ser Kp sobre K2, que vai dar 106. Ou seja, é favorável, constante maior que 1, então você desloca para a direita esse equilíbrio, então a dissolução é favorável. Aí existe um outro problema aqui, que é mais elegante também, que é quantos moles de amônia deve ser adicionado por litro para dissolver completamente 0,01 mol de brometo de prata. Muito bonito também esse problema. Brometo de prata mais 2 amônia fora de diamim prata. Ok? Mais brometo. Então, o KPS é prata mais vezes brometo, que é 5 vezes 10 menos 13. Após a dissolução, olha, se eu quero dissolver, então, brometo de prata, 100%, né, praticamente 100%, o que acontece, pessoal? Eu vou ter, então, 100% de diamim prata. Toda essa amônia aqui, esse complexo, que está em excesso, né, tem que estar em excesso, complexa com o brometo de prata. O cálculo aqui é saber o seguinte, quantos moles deve ser adicionado por rio para dissolver completamente. Então, é o valor estequiométrico, né, mínimo, né, para poder dissolver isso. Beleza? É isso que ele está perguntando. Mas, para garantir uma melhor dissolução, geralmente você vai trabalhar com concentração maior, né, do agente ligante, né, que é a amônia. Vamos lá. Pessoal, então eu quero dissolver isso. Então, se você tiver 0,01 mol de brometo de prata, né? Se você agora dissolver isso em 1 litro, você vai ter, então, 0,01 molar do diamim prata e 0,01 molar de brometo. Está bem claro isso? Porque eu estou dissolvendo 100% completamente a quantidade inicial de mols do precipitado brometo de prata. Então, após a solução completa, 0,01 molar de mols, né, de brometo de prata, temos em solução, porque eu estou fazendo por 1 litro, a concentração de brometo 0,01, né, e a concentração, né, do diamim prata, ok? Mas, ou seja, todas as espécies que misturam de prata vai ser 0,01 molar. Por que isso? Porque o brometo de prata, pessoal, ele dissolve, né, uma quantidade equimolecular, né, 1 para 2, formando diamim prata,
Então, para um bromide de prata forma um diamine prata, mas além disso, só tem que sobrar uma quantidade de prata a mais, porque são as duas espécies nesse sistema, né, da prata. É prata livre e é prata complexada. Como a constante de estabilidade é grande, muito alta, do diamine prata, você pode desprezar a contribuição de prata a mais. Então, praticamente, você tem 100%, né, de diamine prata, que é 0,0 molar, que era a concentração inicial do bromide de prata, que se converteu em diamine prata. Tá bom, pessoal? Logo, a constante de estabilidade, né, dessa equação aqui, que é a soma das duas constantes parciais, é 10 elevado a 7, K1, K2. É só somar, né, essa equação aqui, você tem, se fosse fazer por etapa, você teria que, deixa eu colocar em caneta. Você faria AG mais uma amônia, gerando AgNH3. Beleza? Mais. Esse mais aqui é da prata, né? E AgNH3. Né? Mas, para não confundir, talvez é melhor colocar esse mais aqui, assim. Colocar amônia como um parente para não... Mais uma amônia. Aí vai dar em equilíbrio. Você vai estar, então, AgNH3, 2 mais. A amônia é neutra, então carga aqui é do cátion. Beleza, pessoal? Então, aqui você tem a constante K1 de complexação, K2 de complexação. Somando as duas, você vai ter, então, no final, Ag com duas amônia, dando AgNH3,2. Está aqui. Em termos de constante de equilíbrio, então, vai ser AgNH2 dividido por Ag vezes amônia ao quadrado, né? Tá bom, pessoal? Somar essas duas equações aqui, você vai ter, então, Ag mais duas amônia, gerando, então, AgNH3, 2 mais. Então, substituindo isso na equação aqui, ó, beleza? Você vai ter, então, como produto Ag, o complexo, dividido como reagente prata livre e amônia ao quadrado, tá aqui. E a constante disso é K1 vezes K2. K1 vezes K2 é 10 a 7. Beleza? Pessoal, então, substituindo, qual é a concentração de AgNH3, 2 mais? Eu acabei de falar, como a constante é alta, né, de complexação, 10 elevado a 7, você realmente considera que você tem 100%, né, de conversão, né, do bromide de prata em Ag, do íon complexo, né, o diamine prata. 100%, porque a constante é muito deslocar para a direita. É bem alta. Então, você tem... Se aqui você partiu 0,01 mol em 1 litro, né, você vai ter, então, aqui 0,01 molar do complexo, praticamente formado. Substituindo aqui em 0,1, né, isso aqui é constante de estabilidade, né? Ok. Aí faz a seguinte consideração, mas a prata é Kp sobre metro. Tudo bem. Então, bromê também, dissolvido, vai ser 0,01. Então, ele calculou aqui o teor de prata a mais, que é 10 menos 1. Nossa, 10 menos 11, realmente é muito baixo. Porque o prata mais é controlado pelo KPS. Pessoal, então, substituindo, você realmente despreza a prata, você teria, então, que ao teor do diamine prata, que é 0,01, acho que tem um erro aqui não é 0,01, tem um zero a mais, ok? Você tem, então, o teor de diamine prata, que é 0,01, dividido pelo teor de prata mais, que obtém aqui pelo KPS, que é muito baixo, dividir pela amônia. Conclusão, essa aqui é o teor de amônia, ok? Para garantir a total conversão, né, do bromide de prata em diamine prata. Beleza? Observe que esse equilíbrio de complexação é gerenciado pelo complexo diamine formado, que é exatamente a concentração, né, de partida, né, do sal, lá do seu precipitado, já que ele é 100%, praticamente 100% convertido em diamine prata, então está aqui 0 molar, e aqui você calcula, através da KPS, o teor resquício, né, a merreca de prata mais teria o sistema. E com isso você tem a concentração do ligante que garante essa igualdade aqui, né, em termos de lei de ação de massa, em termos de equação de equilíbrio, né, que deu quadro a 4. Assim, para dissolver 0,1
mols de bromide de prata, devemos acrescentar 4,4, é o que sobra de amônia, mais aquela quantidade que você usou para formar o diamine prata, que é quanto? 2 vezes 0,01. Você não tinha 0,01 de prata? Então, você precisa de 2, porque a relação é 1 para 2. 2 de amônia, 1 prata. Então, somando, você vai ter 4,42 mols. Beleza? Muito bonito, né? Uma outra forma de resolver esse problema, pessoal, que eu testei, isso não tem livro, né? Eu tive a ideia, foi usar o conceito de beta e de alfa. Vamos lá. Aqui no caso, é o conceito de beta, porque é formação de complexo. O KPS é brometo vezes prata mais. Tá vendo aqui? Quem é brometo? S. Quem é prata? Se há uma complexação do íon prata, me interessa a prata livre, que é beta 0 vezes S. Já falei isso na aula anterior. Então, prata livre, sem nenhuma ligante ligada a ele, é beta 0S. Mas quem é beta 0? Né? Beta 0, resolvendo aqui, vai ser S ao quadrado sobre, joga aqui para baixo, KPS sobre S ao quadrado, sobre dar ao quadrado, tá bom? Mas S, nós acabamos de calcular lá, né? A solubilidade é 10 menos 2, né? Por quê? Porque quando você dissolve 0,01 molar de precipitado bromide de prata, ele gera 0,0 molar do complexo, que é diamine prata. Então, eu tenho isso aqui, ó, 10 menos 2 vezes ao quadrado dá 10 menos 4. Conclusão, beta 0, né, nesse sistema, né, ele tem que ser igual a 10 a menos 9, 5 vezes 10 a menos 9. Tá bom? Esse é o beta 0 que garanta essa solubilidade total, ou seja, praticamente o sólido inicial se transforma em 100% de diamine prata. Está aqui, olha, essa solubilidade 10 menos 2, que é ao quadrado 10 menos 4. Então, se você agora expressa isso em termos de definição beta 0, né, lembrar que beta 0 é 1 sobre K1, 1 mais K1L, mais K1, K2L2 ao quadrado, mais K1 e assim sucessivamente. Então, se você inverter 1 sobre beta 0, vai ser 1 mais K1L mais tal, beleza? Pessoal, como o teor de ligante eu já sei, que é amônia, né? O teor da amônia eu conheço, né? Livre, que é, deixa eu ver, 4,4 molar. Aqui, ó. Esse aqui foi o teor da amônia livre, que acabamos de calcular, né? Para poder garantir a substituição total de brometo de prata. Substituindo, então, 4,4 e essa constante, eu vou ter que o beta 0 é 2,10 a 8. Tá vendo aqui? 2,10 a 8, tá? Na verdade, pessoal, só uma desculpa, eu falei que ligante. Não, a constante de ligante é o que eu estou querendo, né? A constante de ligante é o que eu estou querendo. Na verdade, eu só garanti a partir da hidrólise, em termos de complexação, de amine prata, que eu preciso ter esse valor de beta 0, que está relacionado com L. Ok? Só que aqui você tem L ao quadrado, né? E aqui você tem um produtório de duas constantes que é maior que 1. Esse valor aqui sobrepuja este, que é fraco, e esse. Desprezando os dois primeiros termos, você pode então dizer K1, K2, L ao quadrado, 2 vezes 10 a 8, então L ao quadrado é isso daqui, L é igual a 4,4, raiz de 20 é 4,4. Pessoal, incrível, né? Duas formas diferentes de calcular, você obtém a mesma resposta, o mesmo resultado para o teor de ligante. Para finalizar, então, esse assunto, tem a transformação precipitada. São só 2 exercícios. Aí termina a parte completa de equilíbrio e precipitação. A pergunta é a seguinte: pode carbonato de magnésio ser convertido a sulfato de bário pela adição de cloreto de bário, uma solução saturada de carbonato de magnésio? Isso é o que nós chamamos de conversão, transformação precipitada. Então, seja carbonato de magnésio, né? Eu estou colocando bário. Se o carbonato de bário for mais insolúvel do que o carbonato de magnésio, isso aqui vai ser favorável, ou seja, formação, a transposição de precipitado, ou transformação de precipitado. Você está convertendo o carbonato de magnésio em carbonato de bário, liberando, por consequência, o magnésio preso inicialmente ao retículo cristalino. Pessoal, então isso aqui funciona, isso existe, então tem que comparar a constante. Se a constante desse processo for maior que 1, é favorável, se não, é desfavorável, não é espontâneo. Então, a constante, como o carbonato de magnésio é sólido e o carbonato de bário é sólido, vai ser, então, constante, concentração molar de magnésio dividido pela concentração molar do bário, está aqui. Beleza? Mas quem é magnésio? Magnésio é dado pelo KPF, carbonato de magnésio dividido por carbonato. KPF do carbonato de magnésio é magnésio vezes carbonato, ou seja, magnésio é KPS sobre carbonato. Mesma coisa para o bário. Bário é KPS sobre carbonato. KPS do carbonato do bário
sobre carbonato. Beleza? Então, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar, né? Porque o KPS é concentração, né? KPS é concentração. KPS, não, desculpa, essa constante aqui, K, essa constante K, daquele equilíbrio que eu estou querendo, né? Que é essa constante K, vai ser, no final, concentração do bário vezes concentração, não, desculpa, concentração de magnésio, que é o segundo membro, né? Concentração de magnésio, Mg2+, dividido pela concentração no primeiro membro, é bário 2+. Essa é a constante de equilíbrio. E qual é o valor dela? Olha, quem é magnésio? Magnésio é KPS, quem é magnésio? É KPS, carbonato de magnésio, dividido por carbonato, está aqui. Quem é a concentração de bário? É KPS do carbonato de bário dividido por carbonato, que vai lá para cima, ó. Isso divide o carbonato, esse carbonato vai lá para cima, beleza? Pessoal, conclusão. Simplifico o carbonato, concluo que a constante é 2 vezes 10 elevado a 3. 2.000 essa constante. Essa constante é relativamente alta. Significa que dá para converter, sim, carbonato e magnésio em sulfato de bário. Por quê? Porque isso acontece? Porque o KPS do carbonato de bário, que é 10-9, é 10.000 vezes mais insolúvel do que o carbonato de magnésio. Por isso que desloca para a direita. Isso aqui é favorável, transposição. Tudo porque esse segundo sal gerado é mais insolúvel que o primeiro. Carbonato de magnésio é mais insolúvel do que o carbonato de bário, é mais insolúvel que o carbonato de magnésio de partida. Que legal esse tipo de cálculo, né, pessoal? Ou seja, a gente agora não só está preocupado com se precipita, não precipita, quanto precipita, mas a gente está fazendo a seguinte pergunta: há a possibilidade de converter um precipitado em outro? Tá certo? Essa é a pergunta, né? No caso de complexo, há a possibilidade de dissolver um precipitado usando um agente complexante? Outra pergunta, protonando, né, o ânion, há a possibilidade de dissolver esse precipitado? Né, que é a letra A, foi exercício 1 e 2. Né? Jogando agente complexante para poder dissolver o cátion, eu tenho força para poder dissolver completamente, é o efeito, né, beta de complexação e o efeito alfa, né, de acidificação. Esse exercício nosso aqui é possível calcular com o conceito alfa. Né? O problema é que tanto o alfa e o beta, o alfa precisa de H+ dado e o beta precisa de um ligante livre. Aí você tem que fazer aproximação, né, para poder desconsiderar termos, né? E aí você conseguir, como foi feito o exemplo 3, né, você ter a possibilidade de fazer esse cálculo desse ligante. Pessoal, o último exercício, mas aqui é tranquilo. Pode o cloreto de chumbo ser convertido em cromato de chumbo pela adição de cromato de potássio? Ok? Pessoal, esse exercício aqui é também interessante. Vamos lá, cloreto de chumbo reagindo com cromato, dá cromato de chumbo mais 2 cloretos. A constante então, de equilíbrio vai ser cloreto ao quadrado dividido por cromato, já que cromato de chumbo é sólido, não entra, atividade unitária, e cloreto de chumbo também não entra na equação de equilíbrio. Mas, quem é cloreto ao quadrado? Cloreto ao quadrado é KPS cloreto de chumbo sobre chumbo. Ok? É só destrinchar lá, né? KPS cloreto de chumbo vai ser cloreto ao quadrado é chumbo, então cloreto ao quadrado vai ser KPS sobre isso. E quem é o cromato? É KPS cromato de chumbo dividido por chumbo. Beleza? Então, nesse caso, se você aplicar aqui cloreto e cromato, beleza? Você chega nessa conclusão, né? Você chega na conclusão de KPS cloreto de chumbo, que é 1,6 vezes 10-5, dividido por cromato de chumbo, que é 1,8 vezes 10-14. Vê que o cromato é bem mais insolúvel que o cloreto de chumbo. Então, essa constante final vai dar 10 a 8, 8,9 10 a 8, e realmente é muito favorável a formação de cromato de chumbo. Né? Como cai muito alto, haverá conversão do precipitado quando o cromato for muito baixo. Tá? Tá bom? Claro isso, pessoal? Então, com esse valor aqui, você
Mesmo que você tenha uma concentração, haverá conversão do precipitado mesmo quando a concentração cromática for baixa. Ou seja, o agente precipitante de conversão, que é o cromato, mesmo com concentrações baixas, ele é capaz de converter, né, o cloreto de chumbo em cromato de chumbo. Pessoal, observe então, nesse exemplo, para finalizar, que existem dois modos, dois efeitos que fazem com que o equilíbrio vá para a direita. Um é a própria constante, né, de equilíbrio que está jogando para a direita. Se ela for bem favorável, por exemplo, maior que 10:3, né, 10:4, você tem uma precipitação quantitativa, você tem deslocamento praticamente quantitativo, 99,9% para a direita. Beleza? Mas também você tem o efeito da concentração, né? Porque no equilíbrio químico, né, você também tem o efeito de concentração. Se você aumenta demais a concentração de cromato, você desloca o equilíbrio para a direita, né? Você consegue, por exemplo, converter mais o cloreto de chumbo em cromato de chumbo, né? Então, esses são os dois efeitos. Então, mas nesse exemplo, como a constante é muito alta, mesmo que a concentração de cromato é pequena, ainda assim é favorável à conversão para cromato de chumbo. Está bem claro? Para finalizar, pessoal, esse exemplo aqui, 3, eu vou discutir isso na aula assíncrona, tá bom? Também é muito bonito esse exercício, bem assim, sapiente, né, de raciocínio lógico. A gente discutirá isso na aula de quinta-feira, síncrona. Pessoal, então, sendo assim, eu termino agora a matéria de precipitação. Já passei uma lista de exercícios para vocês, do primeiro bloco de exercícios, e eu farei até segunda-feira uma outra lista de exercício, né, para vocês fazerem, relativa a essa aula de agora, né, que é a aula síncrona 8, tá bom? Então, eu vou preparar a atividade assíncrona referente a esse assunto dessa aula, que é sobre precipitação fracionada, fazer aqueles gráficos logaritmo, conversão de precipitado, né, dissolução de precipitados, né, que é a transformação de precipitados, né, e é isso aí, tá bom? Dissolução de precipitados, e é isso aí, e precipitação fracionada que eu acabei de falar. Esse vai ser o assunto, então, da aula assíncrona de quinta-feira, mais as dúvidas que vai tirar. Então, até a próxima, pessoal. Tchau.